Anne Frank. Talvez você já deve ter escutado esse nome em algum lugar. Anneliese Marie Frank foi uma adolescente alemã com origem judaica, nascida dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt, filha de Otto Frank e de Edith Frank. Anne veio de uma família com origem do judaísmo liberal, onde eles não seguiam exatamente o que o judaísmo pregava. Sua mãe, Edith Frank, era a mais devota da família. No dia 12 de junho de 1942, quando Anne completou 13 anos de idade, ganhou um diário de seu pai e no mesmo dia começou a escrever o seu cotidiano, que hoje em dia é mais conhecido como o Diário de Anne Frank, um dos maiores relatos e mais famosos sobre o Grande Holocausto. No dia 9 de julho de 1942, para não ser presa, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo localizado em Prinsengracht, 273, com mais 4 judeus, nos fundos da fábrica onde Otto Frank trabalhava. A família permaneceu ali até 4 de agosto de 1944. E foi aí onde Anne Frank começou a escrever o seu diário, todos os seus pensamentos em viver escondida e sobrevivendo a uma guerra. Na manhã de 4 de agosto de 1944, o esconderijo onde estava a família de Anne Frank foi invadido pela Gestapo e as 8 pessoas foram levadas para uma prisão de Amsterdã. Depois foram transferidos para Eresburg, um campo de triagem. Avant, vite. Allez. Oui. 5 minutos. Así que salimos uno a uno por la puerta abierta. Salimos de nuestro escondrijo, recorrimos el pasillo y bajamos la escalera. Après, je crois c'était 6 ou 7 jours, on nous a pris pour le camp de Westerbork. Até hoje não sabem quem falou aonde ficava o anexo secreto, mas suspeita de seus colegas de trabalho, que pode ter contado por puro medo em perder as suas famílias. There were 8 Jews in hiding. They would have come with a big car and more policemen. And they came with one officer of the security forces and 3 Dutch policemen, which suggests that they didn't know how many Jews were living there. Anne e sua família foram mandadas para o campo de Auschwitz, na Polônia. Mais do que um campo de concentração, era também um campo de extermínio de idosos, crianças, adultos. E todos aqueles que fossem considerados inaptos para o trabalho eram separados dos demais para serem exterminados de imediato. Dos 1.019 prisioneiros transportados no trem que trouxe Anne Frank, 549, incluindo crianças, foram separados dos demais para serem mortos na câmara de gás. Mulheres e homens eram separados, e foi assim que Otto Frank perdeu contato com a esposa e as suas filhas. No dia 28 de outubro, Anne, Margot e a senhora Van Pels foram transferidas para outro campo, localizado em Bergen-Belsen, na Alemanha. A mãe Edith foi deixada para trás, permanecendo em Auschwitz. Em março de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou pelo campo. Estimam-se que cerca de 17.000 pessoas morreram por causa da doença. Entre as vítimas estava Margot e Anne, que morreu com apenas 15 anos de idade. Otto Frank, pai de Anne, foi o único da família que sobreviveu e voltou para a Holanda. Ao ser liberado, soube que a esposa havia morrido. Porém, ele ainda tinha esperança de reencontrar as suas filhas vivas. Em 1945, a Cruz Vermelha confirmou a morte de Anne e Margot. Foi então que Mieps Dias entregou para Otto Frank o diário que Anne havia escrito. You wrote a diary. He spoke about the diary. He left a diary with me at night in a briefcase next to my bed. I had promised her never to look in. I never did. When I returned, and after I had the news
that my children would not come back, Miep gave me the diary, which had been saved by, I should say, a miracle. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about but never desperate. I look upon our life in hiding as an interesting adventure, full of danger and romance, and every privation as an amusing addition to my diary. Seriousness, especially in her self-criticism. It was quite a different Anna I had known as my daughter. She never really showed this kind. O diário foi finalmente publicado pela primeira vez em 1947. A obra teve tal sucesso que os editores lançaram uma segunda tiragem em 1950. O Diário de Anne Frank foi traduzido para diversas línguas, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. O livro, que começou com um simples diário de uma adolescente conversando com sua amiga imaginária Kitty, transformou-se num comovente testemunho nazista.